Fala pessoal, e hoje vamos estar fazendo um comparativo aqui de renda fixa versus a renda variável. Eu vou estar falando pontos aqui positivos e negativos de cada um desses investimentos, para vocês estarem analisando principalmente a renda variável, para ver se é seu perfil, se você está preparado para entrar na renda variável ou ali prefere a renda fixa. Então eu vou estar mostrando aí os dois lados para você estar tomando aí melhor sua decisão. Meu nome é Ricardo Mota, criador do canal. E quem não é inscrito, não se esqueça aqui de se inscrever no canal. Já ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos que estou sempre fazendo aqui. Curta, comente e compartilhe. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vou estar tirando algumas dúvidas aqui. Muitas vezes eu faço comparativos aqui utilizando renda variável, que para ser sincero eu gosto bastante. Eu vou mostrar algum desses pontos, mas você tem que saber aí se isso realmente é para você, se você realmente está preparado, principalmente para as oscilações aí da renda variável. E para fazer esses comparativos eu vou estar usando aqui os investimentos mais utilizados, tá? Então vamos estar usando aí para a renda fixa, eu preferi usar aí um CDB. Hoje aí um investimento que é mais fácil você encontrar aí em qualquer banco, banco virtual, em corretoras aí. E também na renda variável eu posso estar usando aí ações e fundos imobiliários para estar tirando já a dúvida dos dois, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui primeiro de impostos. Impostos aí na renda fixa são IOF, certo? Então você vai estar pagando o IOF, é o primeiro imposto da renda fixa. Lembrando que o IOF começa aí com uma porcentagem muito alta nos primeiros dias e ele é zerado após 30 dias. Então ele vai caindo ali gradualmente até dar 30 dias e você não paga mais IOF. Então, se você estiver investindo a um prazo maior do que 30 dias, IOF já é um imposto que você não vai se preocupar em pagar, tá? Segundo imposto aí seria o imposto de renda. O imposto de renda na renda fixa já pega um pouquinho mais pesado ali. Ele começa com uma alíquota ali de 22,5% e aí só a um longo prazo ele vai caindo ali para 20%, 17,5%, até chegar ali para quase 2 anos para você estar conseguindo pagar 15%, tá? Então impostos na renda fixa são praticamente esses num CDB aí comum. Vamos estar falando aqui de impostos, então, ao contrário, na renda variável. Vamos estar utilizando aqui impostos em ações. Ações, a gente tem aí alguns rendimentos que seriam dividendos e valorização de ativo, né? Os dividendos hoje no Brasil são livres de imposto de renda, tá? Então você vai estar recebendo ali na conta sua da corretora o ganho ali dos dividendos totalmente livre de imposto de renda. Então, quando você paga imposto em ações, se você tiver comprado ali as ações, comprado os ativos, isso eu estou falando uma compra a longo prazo, tá? Não estou falando de day trade, lembrando que eu vou estar falando aqui de um longo prazo, tá? Não estou falando aqui de compra e venda de ações no mesmo dia. Compra e venda das ações no mesmo dia cai em outra linha de impostos, que eu fiz um vídeo aqui, vocês podem estar assistindo, que é só sobre impostos, tá? Então, impostos aí nas ações seriam o quê? Se você comprar as ações hoje aí, vamos dizer que daqui a 2, 5, 10 dias, independente do prazo aí, você estiver vendendo elas, se você vender abaixo de 20 mil reais, você está livre de imposto, tá? Livre de imposto de renda. Então você não paga imposto de renda. Se você vender acima de 20 mil reais, você vai estar pagando ali 15% do lucro, tá? Então apenas 15% do lucro pago, ele já vai lá para depois de 2 anos na renda fixa. Então mesmo que você tenha comprado, comprei 10 mil reais de ação, ela valorizou 9 mil, então eu tenho 19 mil, estou vendendo 19 mil e eu não preciso pagar imposto de renda desse 9 mil de lucro? Não, não passou de 20 mil reais, você não tem imposto, tá? Então seria um lado bom da ação, que ela tem aí imposto menor num valor abaixo aí de 20 mil. E temos também aqui impostos sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários são nada mais, nada menos aí do que imóveis, né? Imóveis reais, então ele cai sim, mesmo tipo de imposto de imóveis, tá? Então em fundos imobiliários, você vendeu o fundo imobiliário e teve lucro, tá? Você comprou lá os ativos, teve uma valorização deles. Na hora que você vender, se você for vender, né?
Porque se você quiser comprar o fundo imobiliário para viver de renda, você vai tirar os dividendos ali também livres de imposto de renda, tá? Então os dividendos dos fundos imobiliários vão cair na sua conta livre de imposto de renda. Somente se você vender o ativo, o fundo imobiliário, você vai estar ali pagando 20% sobre o lucro, somente 20% sobre o lucro, tá? Porque esse é o imposto aí de imóveis no Brasil e ele é colocado aí no fundo imobiliário. Vamos falar agora sobre oscilação de patrimônio, né? Em renda fixa, seu patrimônio aí não oscila, ele não tem variação. Ou seja, se você tiver ali 100 mil reais, por exemplo, investidos num CDB, ele vai somente valorizar. Ele vai estar ali passando, cada vez vai estar aumentando o seu valor e nunca vai estar abaixo dos 100 mil. Já na renda variável, que essa é a maior dificuldade das pessoas aí com renda variável, que é você ver seu patrimônio ali valorizando e desvalorizando ali a todo momento praticamente, né? Então você tem que estar com o psicológico muito preparado e estar sabendo muito bem o que você está fazendo. Se você ainda tiver dúvidas sobre essa oscilação em renda variável, é bom você esperar mais um pouco ou começar ali com pouco dinheiro, como eu sempre falo aqui. Começa, entenda a renda variável primeiro, para depois você estar fazendo ali um aporte maior nela, um investimento maior. Porque o que acontece? Você pode estar lá, seus 100 mil lá, igual eu fiz aqui sobre a renda fixa, só que 100 mil hoje pode estar ali, daqui a uns dias você vai ficar feliz ali que vê 102, 103 mil, de repente você vai ver que seu patrimônio abaixou aí, uma crise, vamos supor, igual a gente teve aí pandemia, seus 100 mil ali pode cair para 70, 80 mil reais. E aí você vai ter que ter certeza dos ativos que você comprou, das empresas que você comprou. Fundos imobiliários oscilam um pouco menos, né? A oscilação é menor do que das ações, mas oscilam também. Então você tem que ter certeza dos fundos que você comprou ou das ações que você comprou, para você estar ali garantindo que são boas empresas e elas não vão falir. É assim que você tem que pensar na renda variável. Fala assim, ó, eu comprei, são boas empresas, eu comprei empresas elétricas, bancos, saneamento, empresas que eu sempre falo aqui que são empresas mais perenes, por exemplo, que tem uma dificuldade maior aí, que a gente não vive sem, né? Não vivemos sem elétrica, sem saneamento, sem bancos hoje. Então, você ter a certeza ali do que você comprou, você está tranquilo com aquela compra. Então, nessa oscilação, a única coisa que você pode fazer ali é até comprar mais. Porque se você se apavorar nesse momento, você vai estar vendendo ali talvez numa baixa por estar desesperado, pensando que você vai perder tudo, perder todo o seu patrimônio. E o único jeito de você perder todo o patrimônio ali em bolsa de valores é praticamente fazendo o day trade, né? Você vai estar comprando e vendendo no mesmo dia ali, e ali realmente a oscilação é grande e ela pode acabar com um patrimônio seu ali. Já no longo prazo, eu mostro aqui sempre graficamente, né? Você pode ver aí gráfico do Ibovespa, gráfico aí de algumas ações que por mais que elas caiam aí em pandemia, elas sempre se recuperam aí no longo prazo. Então, sempre que você estiver pensando em renda variável, pensar ali no longo prazo. Então, se eu mostrar um gráfico para vocês aqui de um ano de uma empresa, você vai ver lá o tanto que ela oscila, né? E muitas vezes termina na baixa, no momento que você está vendo aqui, ainda mais agora que a gente está tendo aí pós-pandemia, juros altos ali, está tudo na baixa. Só que, de repente, quando tudo isso se recuperar, o país continua girando, a gente precisa das elétricas, precisa de saneamento, tudo pode voltar ao normal e aquela empresa ali valorizar. Então, essas horas de baixa, na verdade, você tem que estar aproveitando. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso aqui, mas o trabalho com essa oscilação, tá? Você ter certeza do que você está fazendo é o que você mais vai ter aí que pensar. Eu aconselho sempre aqui começar com pouco dinheiro, né? Se você está pensando em renda variável. Então começar aqui com um valor muito menor para você estar ali aprendendo a lidar com renda variável, para depois ali estar aumentando nos investimentos nela, né? Outra coisa aqui na renda fixa, nós temos aí o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá, pessoal? Então, o seu dinheiro está garantido ali pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tiver até 250 mil por instituição, se caso aquela instituição financeira quebrar, você continua ali, você tem aquela garantia e o Fundo Garantidor vai cobrir aí
até esses 250 mil reais. Já na renda variável, eu aconselho aí também a compra de vários ativos e diversificação. Como eu sempre falo, diversificação. Por quê? Qual é o risco maior da renda variável? É uma empresa que você investiu, ou até ali, é mais difícil acontecer, eu acho que eu nunca vi os grandes fundos imobiliários ali entrar à falência, que são imóveis reais, mas até um fundo ali se complicar ali e vir aí a falir ou alguma coisa assim. Mas uma empresa vir a falir, por exemplo. Então, por que essa diversificação? Para você ter uma ideia, se você tiver 5% do seu patrimônio em cada empresa, divididinho ali certinho em cada empresa, 5% do seu patrimônio em renda variável, mesmo que uma empresa ali aconteça de quebrar, você vai estar perdendo somente 5% do seu patrimônio. Jamais todas as empresas do Brasil vão quebrar, né? Aí nosso país já não vai existir mais, já vai falir 100%. Então, não tem como isso acontecer. Então, se você tiver um fundo ali, uma empresa que quebrar, você vai ter todas as outras ali, a outra porcentagem das outras, e muitas vezes outras empresas ali vão valorizar 10%, a outra vai valorizar 12%, vão cobrir o seu prejuízo. Isso também falando que bolsa de valores aí, para a empresa estar entrando ali em capital aberto nela, ela tem que provar um monte de coisa, né? Ela já tem que ter um mínimo ali de valor de mercado, ela tem que ser uma empresa aí um pouquinho mais estável. E muitas vezes aí até quando tá meio ruim das pernas, ela pode ser comprada por outras, né? E aconteceu aí com a Oi esse tempo atrás, foi feito acordos aí, uma recompra ali de duas outras concorrentes ali que entraram junto nela, então fica ali. Então é mais difícil acontecer, mas você tem que se preparar sim para se caso uma delas aí vier a falir aí, para você não estar perdendo esse dinheiro, tá se cobrindo nas outras, tá? Agora em renda fixa, por exemplo, para você viver de renda em renda fixa, você tem que estar tirando todo mês ali uma quantidade do seu patrimônio. Então vamos dizer, se ela valorizou aí esse mês 8 mil reais, 10 mil reais que fosse ali, você vai estar pagando o imposto de renda em cima, né? E ele vai ser um imposto de renda maior, porque sempre você vai tirar da valorização, tá? Não tem como ali, ele sempre vai contar que é o que valorizou, você vai estar tirando, então você vai estar pagando sim, 22,5, não interessa o montante total, ele vai valorizar e aí você vai sacar aquele mês. Então 22,5 da valorização, e se você tirar 100% do seu patrimônio, que rendeu, né, do rendimento do seu patrimônio, por exemplo, ele não vai te proteger da inflação, porque aqueles 1 milhão, por exemplo, 500 mil que seja, 1 milhão ali, eles vai continuar sendo 1 milhão. Ah, valorizou ali 10 mil esse mês, eu saquei os 10 mil, menos imposto de renda ali, saquei uns 8 mil, por exemplo, e vivi com aquele dinheiro. Ah, 1 milhão, 1 milhão. Daqui a uns anos, esse 1 milhão não vai, você não vai ter mais o poder de compra que você tinha há alguns anos atrás. Então isso não te protege da inflação. Uma maneira seria você tirar uma porcentagem muito menor e tá ali sempre valorizando aquele dinheiro. Então é mais complicado. Já na renda variável, vamos pôr aí, fundos imobiliários são muito utilizados, por exemplo, também para você viver de renda. Ele vai estar te pagando ali os dividendos mensais, certo? Então aqueles dividendos, vamos supor que você use eles 100% ali. Hoje uma média aí, se você tiver uma carteira bem diversificada no dia de hoje, você consegue tirar uma 0,8, 0,9 ali de dividendos. Então você vai estar tirando 8, 9 mil reais ali, beleza, você vai estar sacando, vamos supor que seja o mesmo valor. Se você tirar ele mesmo 100%, tudo bem que seu patrimônio a curto prazo, ele pode baixar, entendeu? E vai ficar ali, não baixa e sobe. Só que no longo prazo, como vocês podem ver o gráfico dos fundos imobiliários, do IFIX no Brasil aí, em 10 anos, ele tem sim sempre uma valorização. Então, como você pode ver aqui em 10 anos, ele valorizou praticamente quase 100%, 90% aqui. Então ele vai te proteger sim da inflação. Se você tinha há 10 anos atrás ali 1 milhão, você teria hoje ali 1,9 milhão. Então o seu rendimento vai estar te acompanhando aí, vai estar acompanhando a inflação, porque o ativo ali vai subindo. E mesma coisa nas ações, tá? Mesma coisa nas ações ali. Se você estiver vivendo dos dividendos aí, hoje temos grandes exemplos aqui no Brasil. O maior investidor aí do Brasil, pessoa física, que é o Luiz Barsi, né? Falou
deixou pra gente aí em aberto esses dias atrás aí, que ele tira aí 1 milhão de dividendos por dia, né? São 1 milhão por dia de dividendos e ele só tem ações, só tem empresas. E é um investidor muito antigo e ele confia muito nessa estratégia aí de viver de renda com ações. Então sim, o dinheiro dele foi valorizando, ele foi fazendo ali as compras certas e foi aumentando essa bola de neve dele e hoje ele vive muito bem dos dividendos. Então você pode estar fazendo isso aí, mesmo que seja num patamar menor, você pode sim estar retirando e o patrimônio continua crescendo ali, que empresas principalmente também vão estar aí sempre se tentando melhorar, crescer, né? E nisso vai aumentando seu patrimônio, tá? Então, em renda fixa, você fica ali sabendo exatamente quanto você vai ter, na verdade, né? Por mais que seja um CDB ali e a taxa de CDI tem uma valorização, desvalorização, né? Acompanhando ali a Selic. Então, vamos supor, esse ano a Selic aí tá 12,25, então você tem CDBs aí com 100% CDI, cento e poucos por cento CDI, e ele vai estar pagando quase isso aí praticamente, 13% e alguma coisa, entendeu? E aí você descontando o imposto, né? Você tem ali uma renda legal ali, mensal, mas muitas vezes ali a taxa Selic é baixa e você não vai estar tendo esse mesmo rendimento, né? Ela não vai se manter aí a 13% aí por muito tempo. A gente espera aí que tudo se ajuste, porque querendo ou não a Selic também é para os nossos financiamentos, é muita coisa aí que influencia, né? Então, se ela diminuir, você vai ter um rendimento menor ali. Já as ações ou fundos, você vai ter os dividendos e você vai ter ali essa variação. Se você souber usar muito bem essa variação de ação, né? Como eu tenho um vídeo aqui que eu fiz aqui de você estar fazendo compra graficamente, aproveitando a baixa das ações ali e até comprando uma ação que cresce diretamente, você vai ver que como é importante nessa baixa você ter uma reserva ali para estar comprando ela nas baixas, né? Toda vez que ela der uma oscilação, tiver uma crise, igual a gente está tendo agora, você está sim injetando dinheiro, porque se você confia, igual eu falei, nas empresas que você comprou e a sua carteira tá boa, tá bem diversificada, a chance é enorme do país voltar ao normal ali. Então ele vai ter que continuar girando, tudo vai continuar, a produção vai aumentar novamente e tá ali crescendo o seu patrimônio ali exponencialmente, né? Às vezes, numa baixa dessa que você pega, você duplica, triplica patrimônio muitas vezes aí. Então são esses os bons momentos, na verdade, de você colocar dinheiro. Aí sim entra também uma renda fixa de reserva de emergência. Então qual seria o ideal para mim hoje falando aqui? O ideal é você ter sempre diversificação, tá? Você nunca põe todos os ovos numa cesta só. Então você pode estar falando aí, eu tenho renda variável, mas se você só tiver renda variável, você está muito exposto. E na hora das baixas, que você vai estar aí precisando de um dinheiro para aproveitar essas oscilações da bolsa, essa baixa da bolsa de valores, você não tem. Ao mesmo tempo, se você tiver só renda fixa, a chance ali de você ter um patrimônio mais estável ali, vai demorar mais para você fazer crescimento de patrimônio. E se você quiser viver de renda, você vai ter umas dificuldades aí maiores. Então, para mim, o exemplo seria diversificação, como eu sempre falo aqui. Se você tiver pronto para essa oscilação, se você conseguir trabalhar assim, que essa oscilação pode vir a te ajudar, tiver certeza do que você está fazendo e vai aproveitar esses momentos, o ideal seria você ter ali uma reserva de emergência. Se tiver no momento de alta, você não compra qualquer coisa, não entra em renda variável, vai fazendo mais renda fixa e faz uma reserva de oportunidade, que a gente chama. Então você vai fazer uma reserva ali maior para na hora que acontecer alguma notícia, alguma coisa que a sua ação venha a cair ali e você confia naquelas empresas ali que estão numa baixa ou é uma época mesmo aí de que globalmente os ativos estão caindo, né? Então é mais certeza ainda de tudo se recuperar depois. É a hora de você usar essa reserva sua e tá colocando ali numa baixa, e aí sim você ter aquele aumento de patrimônio ali exponencial que pode muitas vezes aí trazer até sua liberdade financeira, tá? Eu conheço sim pessoas, tá? Que chegaram ali no momento de baixa, souberam sim aproveitar, tá?
não tiveram medo de entrar porque já trabalhavam, tá? Não tô falando para você se aproveitar e jogar 100% sem saber o que você está fazendo, mas já tinham seus ativos, já confiavam nas empresas que ele estava investindo, confiavam nos seus fundos imobiliários e colocaram ali toda a sua reserva de oportunidade em momentos assim. E quando deu a recuperação foi onde ele atingiu a liberdade financeira e aí conseguiu aí ficar mais tranquilo e viver de renda, tá? Mas sinceramente, se você não se sente confortável ali e ainda não está com confiança para entrar aí no mercado de renda variável, não entre. Não deixe de investir, fique ali em renda fixa. Olha, sendo renda variável, sendo renda fixa, o que interessa aí é você dar o primeiro passo. O que interessa é você entrar no mundo dos investimentos e fazer o seu dinheiro te gerar mais dinheiro, aumentar seu patrimônio, em vez de estar aí pagando juros, pagando financiamentos aí que você está tirando mais dinheiro ali, perdendo ali porcentagem do seu dinheiro para juros e não ao contrário, que seria ganhando juros. Então só de você estar entrando nos investimentos, que seja em renda fixa, que seja qualquer um que você achar aí, você já está muito bem, já está muito à frente aí de muitas pessoas, tá? E aí se você tiver um interesse sim em renda variável, mas ainda não tiver certeza do que você vai fazer, começa ali aos poucos. Eu tenho vídeos aqui que eu mostro que temos ações aí a R$ 10, temos fundos imobiliários a R$ 10, ações até menos do que isso. Abre uma conta numa corretora, começa de pouquinho, começa com R$ 10, começa ali, se for, não for muito para você, começa com R$ 50. Compra mais de uma empresa, compra setores diferentes. Eu aconselho muito aqui setores perenes, né, que seriam é, elétricas principalmente, saneamento, bancos, e aí você tá ali fazendo uma carteira mais estável e você tá aprendendo o que é renda variável, como lidar com a renda variável, se realmente na hora de uma baixa, se você colocar dinheiro, você vai estar vendo essa valorização, se você vai conseguir lidar com isso, para aí sim tá entrando nesse mercado que pode te gerar, tá? Sim, como a gente tem exemplos aqui no Brasil, exemplos fora também de investidores aí de renda variável que multiplicaram em muito o seu patrimônio aí sabendo o que estão fazendo, tá? Então vá sim, se você tem interesse, corra atrás e comece aos poucos. Se não, não deixe de investir. Investir aí é muito bom, vai te trazer um futuro melhor, vai te trazer uma liberdade financeira, uma estabilidade, né, nas suas contas, na sua família aí, que vai te dar uma tranquilidade muito maior no seu dia a dia, tá? Eu espero que tenha gostado aí, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.